Vamos abrir a palavra de Deus em Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Ler o verso 1 e o verso 2, que diz assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O verso 2 é o verso onde nós vamos estar meditando e refletindo no dia de hoje. Este capítulo 5 é um capítulo precioso, porque ele nos apresenta bênçãos que todos aqueles que foram declarados justos, todos aqueles que foram justificados, usufruem em Cristo Jesus. São bênçãos que nós temos em Cristo Jesus, que os justificados têm no presente, pela graça de Deus e pelos méritos de Cristo, conquistados no Calvário. A primeira dessas bênçãos encontra-se no verso 1, que é a paz com Deus. E a bênção que nós vamos estar pensando hoje, mais um resultado, mais um efeito dessa bendita justificação operada no Calvário e aplicada aos nossos corações por meio do Espírito, é a bênção de ter esse acesso a esta graça na qual nós estamos firmes. Acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E a palavra importante desse verso 2 é justamente acesso ou entrada. E a pergunta que vem é: acesso ou entrada ao quê, né? Acesso a quem? Entrada ao quê? E a resposta é justamente a presença de Deus, ao palácio, ao trono de Deus. Acesso à presença de Deus. E é justamente esse o privilégio que nós temos. Esse acesso a esta graça na qual estamos firmes não é nada mais, nada menos do que o privilégio de estar na presença do Rei, vivendo no seu palácio, vivendo em sua presença. E essa bênção, esse acesso, meus irmãos, ele só é possível por causa daquela primeira bênção. A bênção de ter paz com Deus. Paz com Deus. Somente aqueles que foram reconciliados com Deus por meio da morte do seu Filho, por meio de Cristo na cruz, é que também vão poder usufruir desta segunda bênção. Aqueles que ainda não têm paz com Deus, aqueles que não receberam o Evangelho da Graça, aqueles que ainda não creram em Jesus e foram declarados justos pela justiça de Cristo no Calvário, eles ainda vivem uma vida de inimizade com Deus, debaixo da ira de Deus, vivendo essa vida de hostilidade com o Senhor, justamente porque não possuem um mediador digno, um mediador legítimo para terem acesso à presença de Deus. É importante, então, nós considerarmos esta frase, este verso, e compreendermos o que realmente ele significa, o que é esta graça, acesso a esta graça na qual estamos firmes, o que seria isso? Meus irmãos, Paulo não está pensando tanto aqui naquele favor imerecido ou favor gratuito que nós temos graças ao caráter bondoso de nosso Salvador, ao caráter bondoso de Cristo Jesus, ao caráter bondoso de nosso Deus. Não é tanto isso.
ele está pensando muito mais nesse ambiente da graça, nessa esfera da graça, essa atmosfera, poderíamos dizer, celestial, em Cristo Jesus. A bênção de ser participante, de estar assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, reconciliados com Deus, vivendo na presença de Deus, vivendo diante do Senhor. Para nós conseguirmos perceber e compreender aquilo que está envolvido nesta palavra, acesso, nós poderíamos tomar duas imagens, talvez elas sejam complementares e possam nos ajudar. Uma é da esfera religiosa e outra da esfera pública, né, da vida de um rei, né? No que se refere à vida religiosa, lembrar como acontecia a entrada do sumo sacerdote lá no Santo dos Santos, lá no templo, lá no tabernáculo, no lugar santíssimo, nos ajuda a entender o quanto esse acesso é um acesso santo, né? O sumo sacerdote, ele poderia entrar lá no Santo dos Santos apenas uma vez por ano. Nas mãos, ele tinha suas mãos carregando o sangue do sacrifício que já havia sido feito lá fora, antes de entrar no tabernáculo ou no templo. Ele fazia sacrifícios por si, pelos seus próprios pecados e também pelos pecados do povo. Então ele partia uma vez por ano, o sumo sacerdote, não era nem o sacerdote, o sumo sacerdote, e entrava lá no lugar santíssimo, no Santo dos Santos, o lugar da presença de Deus, onde havia a Arca da Aliança, toda ela revestida de ouro, querubins de glória sobre ela, dentro dela o maná, o bordão de Arão que floresceu, e as tábuas da aliança, as pedras, a lei escrita em pedras por Moisés. Era um lugar sagrado e santo, e apenas o sumo sacerdote entrava lá uma vez por ano, com muito temor e muita reverência. E a outra imagem que também pode se complementar essa imagem do tabernáculo é a própria metáfora podemos usar a imagem do acesso ou da audiência diante de um rei, de um soberano, né? Se nós pensarmos, por exemplo, no livro de Esther e considerarmos todo o contexto daquele livro, nós vemos que Amã, que era o primeiro-ministro, né, da Pérsia, ele havia articulado um decreto por causa do seu ódio, né, aos judeus, justamente porque Mardoqueu não havia se curvado diante dele num determinado momento. Então ele articulou um decreto de extermínio dos judeus. E então a narrativa vai se construindo a partir dessa tensão. E naquele momento, a esposa do rei, a rainha do rei Assuero, o rei da Pérsia, era Esther, era uma judia. E Mardoqueu era o tio de Esther. Então, ele vai até Esther, a rainha, né? E pede para que ela intervisse nessa situação, nesse decreto, Mas ela já estava há algum tempo, 30 dias mais ou menos, sem ter acesso à presença do rei, e ela mesmo sendo esposa, não tinha esse acesso livre à presença do rei. E quem entrasse na presença do rei sem autorização era morto, né? O pescoço estava a prêmio. Mas então Mardoqueu pede para que Esther se aproximasse, chegasse
e entrasse na presença do rei. Então, o povo de Deus, o povo judeu, começa a orar, clamar ao Senhor, eles jejuam, e por Esther, até no momento que Esther, entrando no palácio ali, no jardim, né, no pátio real, ela está se aproximando da presença do rei, até que de longe o rei, não vendo, né, tentando ver quem estava lá, até que ele percebe que era a sua rainha, a Esther. Então ele estende o cetro na direção dela, como se estivesse dizendo: eu te recebo na minha presença. Então Esther vem, toca na ponta do cetro, e ali traz a sua questão, e assim os judeus foram poupados, o decreto de Amã caiu por terra. Mas vejam, né, toda a atenção, todo o temor, toda a reverência de entrar na presença do rei, de acessar a presença do rei, até que o rei estende o seu cetro na direção de sua rainha, na direção de Esther, e a recebe na sua presença. Essas duas imagens nos ajudam a perceber o que está envolvido aqui, o que está por trás desta palavra acesso. Porque o acesso aqui não é um acesso a um rei qualquer, mas é o acesso ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, o acesso à presença de nosso Deus santo, soberano e glorioso. Mas, meus irmãos, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, o nosso Deus estendeu o cetro na nossa direção, como se estivesse dizendo: eu te recebo na minha presença. Estende o cetro na nossa direção. De uma certa forma, não para nós. Para nós, em segunda mão, ele estende o cetro para seu próprio Filho. E nós, a Igreja de Cristo, por estarmos em Cristo, somos recebidos e temos acesso à presença de Deus. O Pai, Deus, o Pai, soberano Rei, ele estende o cetro de graça na pessoa do seu Filho bendito no Calvário. Ele estende o cetro de graça para nós, graças à obra de Cristo na cruz. Estende o cetro na nossa direção, estendendo suas mãos de misericórdia, suas mãos de bondade. E assim, em Cristo Jesus, os filhos de Deus, agora, recebendo, justificados pela fé em Cristo, são unidos à justiça de Cristo, recebem a justiça de Cristo, são declarados justos graças aos méritos da pessoa do Filho. É por isso que uma ideia, uma maneira de perceber esse verso 2 não é tanto como se nós obtivemos acesso, como se algo fosse a partir da nossa atividade, né? Nós, na verdade, fomos introduzidos à presença do Rei por meio de Cristo Jesus. É uma boa maneira de compreender este verso 2. Por intermédio de quem, no verso 2? Cristo. Cristo nos introduziu na presença de Deus, diante de Deus. Nós fomos introduzidos por alguém. Esse alguém é a própria pessoa do Filho de Deus. É o próprio Filho de nosso grande e glorioso Deus. E como o nosso Deus e Pai ama esse Filho, meus irmãos, como nós podemos ter um acesso seguro por causa da pessoa do Filho, porque Ele é o amado de Deus. Ele é aquele em quem o Pai tem todo o seu prazer, toda a sua alegria, toda a sua satisfação está na pessoa do seu próprio Filho, do seu Filho amado, do seu Filho bendito. Ele é o esplendor da glória, ele é a expressão exata do ser de Deus, ele sustenta todas as coisas pela sua palavra de poder, ele é o herdeiro de todas as coisas, por meio dele foram criadas todas as coisas, né? Ele fez a purificação dos pecados, ele está sentado à direita do Pai,
né? Ele nos libertou do império das trevas, Ele é o primogênito dos mortos, primogênito de toda a criação. Ele fez a paz por meio do seu sangue, Ele tem um nome acima de todo nome. Esse Filho é glorioso, meus irmãos, e esse Filho é tomado de beleza, de glória e de majestade. E quando o Pai vê seu Filho, né, à nossa frente, nós somos revestidos da justiça de Cristo, o cetro do Pai está estendido na nossa direção. Deus nos recebe, e Deus nos recebe com alegria, graças aos méritos do seu Filho bendito. E essa é assim, então, a primeira declaração, a primeira afirmação que eu gostaria de fazer hoje sobre esta graça na qual nós estamos firmes. A respeito deste acesso. É Cristo Jesus quem nos dá acesso. O acesso vem por meio dele, de Cristo. Esse por meio de quem, do verso 2, faz referência ao Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 2, verso 18, Paulo vai dizer: por meio dele temos acesso ao Pai em um Espírito. Logo depois ele diz que em Cristo, né, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Nós temos acesso ao Pai por causa de Cristo, por meio de Cristo. Ele é o mediador. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Debaixo do céu não existe outro nome pelo qual os homens podem ser salvos. Ele é o único mediador. O único mediador entre Deus e os homens. E, meus irmãos, não existe forma mais elevada e mais bendita. Não existe introdução mais nobre, mais digna do que ser introduzido à presença do Pai por meio do próprio Filho de Deus, por meio de Cristo Jesus. Porém, não existe outro meio de acessar a presença de Deus senão por meio de Cristo. Ele não é só o mediador, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Por isso, aqueles que não se renderam a Cristo Jesus, e se você não entregou sua vida a Cristo, você não se reconheceu como pecador e necessitado dessa graça de Deus, você está em maus lençóis diante de Deus. Porque não existe um outro meio de ter acesso a Deus, senão através de Jesus Cristo. Muitas pessoas hoje estão brincando de religião, estão se divertindo, flertando essa ideia de ser religioso, se divertindo, se entretendo com o místico. Muitas vezes dizem que não é nem religião, é apenas uma espiritualidade, e muitos estão divagando aí, criando deuses à sua própria imagem. E o fim de tudo isso é a morte, porque não existe outro caminho de chegar ao Pai, senão através de Cristo Jesus. Não existe outro acesso, senão através da pessoa bendita do nosso amado Salvador, Jesus Cristo. Arrependa-se, creia no Evangelho, creia em Cristo Jesus, prostre-se diante do Senhor Jesus. O cetro está estendido na sua direção, ele está apontando para o Calvário, está apontando para Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. É por meio da sua cruz, dessa morte maldita, por pecadores miseráveis como nós, mas diante de uma ressurreição bendita do Filho de Deus, que Deus nos recebe diante da sua presença. Porque Deus é santo e Deus é justo. E somente uma justiça perfeita e santa pode nos recomendar, pode nos fazer aceitáveis a Deus e Pai. É a justiça do seu próprio Filho. A segunda afirmação que eu gostaria de fazer
a respeito desta graça na qual nós estamos firmes é que nós estamos seguros nesta graça. Obtivemos acesso a esta graça na qual estamos firmes. Nós estamos seguros nesta graça por causa de Cristo. Segurança. Firmes. É muito importante nós entendermos que este acesso, a presença de Deus, porque este acesso é um acesso à presença de Deus, Pai, é um acesso firme. E não é um acesso como se fosse uma visita, um acesso esporádico, eventual, algo que nós vamos uma vez ou outra, não é uma visita à casa do Pai, não é algo passageiro, transitório. Na verdade, nós moramos na presença de Deus. É residência. Nós vivemos diante de Deus. Este acesso de Cristo Jesus nos dá direito, nos garante, nos autoriza a morarmos no palácio diante de Deus. Antes nós estávamos fora. Antes nós estávamos na sarjeta dos nossos pecados, vivendo a nossa mendicância espiritual, seguindo a vontade da carne, dos pensamentos. Mas agora Cristo Jesus, a sua obra perfeita, Ele mesmo vem até nós e nos leva para dentro do palácio. Nós passamos a morar, passamos a viver na presença de Deus. Nós moramos ali e nós não mais saímos dali e nem queremos dali sair. Os irmãos do passado cunharam esta realidade espiritual, que é a essência da nossa fé evangélica, com a expressão latina coram Deo, que significa viver na presença de Deus, diante da face de Deus, vivendo para a sua glória, vivendo para o seu louvor. Coram Deo. A vida cristã, a vida da graça, a vida em Cristo Jesus é uma vida coram Deo, vivida diante do Senhor. Coram Deo. E se ajudar a lembrar essa frase latina, é só lembrar do nome dos meus 2 filhos, Cora e Tel. Aí você vai lembrar do coram Deo, a vida na presença de Deus. Revelei também agora um segredo, né? A respeito do nome dos meus filhos. Mas, irmãos, esta graça é firme por causa de Cristo, porque ela se dá em Cristo. Esta vida na presença de Deus, ela é em Cristo. Esta expressão mesmo, em Cristo, nos escritos de Paulo, ela aparece mais de 200 vezes, essa expressão e os seus correlatos, nele, por meio dele, no amado, no Senhor, por meio de quem. Os seus aparecem mais de 200 vezes nas epístolas paulinas, nas 3 epístolas que Paulo escreveu. Porque nós, de fato, estamos em Cristo. Esta é a vida da graça, esta é a vida coram Deo. E por isso, se perguntarem onde você mora, você tem que dizer, eu moro em Cristo. Em Cristo, e dali nós não saímos. Toda a nossa vida é vivida na realidade da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Nós somos para o louvor da sua gloriosa graça, né? Graça que nos é concedida no amado. Nós fomos feitos herança nele. Nele fomos feitos herança. Predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Mas agora, em Cristo Jesus,
vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Em Cristo Jesus, nós que antes estávamos longe, em Cristo, estamos no palácio, estamos em Cristo, corandeu, estamos diante do Senhor, vivemos na presença do Senhor, para a glória do Senhor. Assim é a realidade da vida cristã. Vivemos em Cristo, vivemos para a sua glória. E, meus irmãos, a igreja, ela é abençoada de um modo sublime, de um modo singular, nesta união com Cristo. Impressionante, assustador até. Quando Paulo, nesta epístola aos Efésios, no final do capítulo 1, faz a sua oração, e se Romanos é a epístola das glórias do Evangelho, Efésios é a epístola das glórias da igreja de Cristo, as glórias da igreja. E no finalzinho, e na segunda parte, do capítulo 1 de Efésios, Paulo faz uma oração, ele faz alguns pedidos, súplicas a Deus e Pai pela sua igreja, pelos Efésios, pelos irmãos, pela igreja de Cristo, para que eles pudessem saber a respeito da esperança, do chamamento, da riqueza da glória, da herança nos santos, e também a respeito da suprema grandeza do poder de Deus, segundo a eficácia da força do seu poder. E Paulo fala, então, desse poder que ele exerceu em Cristo. Esse poder foi exercido em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Veja bem, Cristo ressuscitado. E ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais. Cristo Jesus foi entronizado acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que possa ser referido, não só no presente século, mas também no vindouro. Acima de todo nome, e nós sabemos, Filipenses 2, verso 10, diz que é o nome de Jesus, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, Isaías 42, verso 8 vai dizer: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória eu não dou a outro. Isaías 42, começa aquela sequência de capítulos, um trecho sobre o servo sofredor, e o servo sofredor é Cristo Jesus, ele é o servo. Deus homem, Deus na forma de servo, Deus na sua humilhação, em carne. Ele foi humilhado por causa dos nossos pecados, nossas transgressões, mas ele venceu a morte, ressuscitou, triunfou. E lá em Efésios capítulo 1, no verso 22, é impressionante, irmãos, que ele vai dizer que para ser o cabeça sobre todas as coisas, Cristo é o cabeça sobre todas as coisas, Ele pôs todas as coisas debaixo dos pés, esmagando seus inimigos. Ele venceu a morte, venceu Satanás, venceu o diabo, venceu o pecado, a lei. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, nós sabemos que Cristo é o cabeça, todo o principado, potestade, ele é a cabeça do corpo da igreja. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, Efésios 1, 22, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Isso é maravilhoso, irmãos, nós percebemos aqui algo que é fantástico. Cristo é o cabeça, Cristo é o chefe supremo, vencedor. Ele venceu, esmagou seus inimigos. Ele é o cabeça do universo. Ele governa sobre todas as coisas. Deus determinou isso. E Paulo poderia terminar o trecho no verso 22. Pois todas as coisas debaixo dos seus pés, no verso 22, 21.
Mas ele continua. E ele diz, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo. Esse encabeçamento de Cristo sobre o universo, glorioso, nós sabemos disso, nós vemos isso, a manifestação de toda a sua glória, de todo o seu triunfo por causa da cruz, e a cruz foi a manifestação do seu triunfo, foi na cruz que Cristo venceu seus adversários, a justiça de Cristo foi vindicada, ele se tornou o justo, e Deus o Pai, o justo justificador daqueles que têm fé em Jesus. A vitória de Cristo se deu no Calvário, ele conquistou o direito, ele venceu a batalha para conceder o direito também de sermos declarados justos de maneira justa, por causa desse triunfo da vitória de Cristo na cruz, né? Capítulo 3, verso 25 e 26 desta epístola aos Romanos. Mas o que é impressionante, meus irmãos, é que o trecho de Efésios 1, verso 22, não para aí e mostra que a igreja, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo. Cristo é o cabeça, a igreja é o seu corpo. Que imagem fantástica, que metáfora preciosa de Cristo como cabeça e a igreja como seu corpo. Cristo, chefe supremo, mas a igreja, unida a Cristo, ela passa a usufruir desse triunfo de Cristo na sua vida. A igreja usufrui desse triunfo de Cristo. Ela se torna o povo vencedor, o povo que venceu. Ao se unir ao triunfo de Cristo, ela também se torna vencedora, se torna aquela que pisa os seus adversários, os seus inimigos, as portas do inferno não hão de prevalecer sobre ela. E a igreja também manifesta esse encabeçamento universal como governo sobre todos. Se dá pela igreja. Cristo, Deus o Pai, determinou isso, que pela igreja houvesse essa manifestação maravilhosa, gloriosa, em união com Cristo, participando do triunfo glorioso de Cristo. Ele é o chefe supremo, é verdade, ele venceu, mas nos unindo a ele, tornamos os seus oficiais, tornamos o seu povo, o seu exército vencedor, pregando o evangelho, né, marchando para vencer com a pregação do evangelho. Apocalipse 6, o cavalo branco lá não é o anticristo, não. É o evangelho, o anúncio do evangelho, a propagação do evangelho, que não é derrotado de maneira nenhuma, né? Você pode até impedir o pregador, você pode até tirar a vida de um ou outro pregador, mas o evangelho, ele não para, ele avança, né? Em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso, pensarmos na Epístola aos Efésios, que traz essas glórias da igreja, porque lá no capítulo 3, no verso 10, vai dizer que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida dos principados e potestades, lugares celestiais. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, aí no verso 12 do capítulo 3 de Efésios, pelo qual temos ousadia. Vejam bem, ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Pela igreja o Senhor manifesta a sua sabedoria. Deus manifesta a sua glória na igreja. Cristo, ele já foi glorificado. Lembram daquela oração de João 17? Pai, glorifica-me com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. E Cristo já foi ressurreto, venceu a morte, foi ascenso, entronizado, está à destra de Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Mas a igreja agora aguarda a manifestação da sua glória. Em Romanos, no capítulo 8, é maravilhoso, até surpreendente nós percebemos que a criação, a ardente expectativa da criação, aguarda o quê? A revelação dos filhos de Deus. Engraçado que não é a revelação do Filho, que é Cristo, o vencedor. A criação está aguardando a manifestação dos filhos.
porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, já está em glória, e Ele vem com poder e grande glória, mas a sua igreja, nós, o seu povo, nós aguardamos a glória, a manifestação da glória do Senhor, no nosso próprio corpo, e a criação está esperando, aguardando essa revelação, esta manifestação, né? A glória na igreja é manifestação. Só Cristo reina, só Cristo é o Senhor, Ele é o chefe supremo, mas nós nos tornamos participantes da glória dEle e da vitória dEle, e por isso somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, né? Irmãos, isso é maravilhoso, é uma bênção preciosa da graça de Deus em Cristo Jesus, participar dessa glória de Cristo. Veja o quanto que a igreja é amada, é preciosa para o nosso Senhor Jesus, e Ele, por opção livremente, morreu por pecadores como nós, pela sua igreja, pelo seu povo, e Ele compartilha o seu triunfo, a sua glória com a igreja. Hoje, então, nós podemos, diante da presença de Deus, corandeu, se alegrar no Senhor, vivendo na sua presença, manifestando, vivendo como príncipes e princesas, aos pés do Senhor, no Santo dos Santos, porque o véu foi rasgado de alto a baixo, o corpo de Cristo foi rasgado e o véu também rasgado de alto a baixo. Temos acesso ao Santo dos Santos por meio de Cristo. Não somos estrangeiros, não somos peregrinos, nós somos cidadãos, nós somos povo de Deus, nós participamos da glória de Cristo, nós moramos no palácio, diante do Senhor. Isso é corandeu, é vida, é uma realidade espiritual na presença de Deus, e por isso, meus irmãos, nós não podemos agora mais viver como maltrapilhos, fora do palácio, vivendo de qualquer jeito. Nós temos que viver e manifestar as virtudes de Cristo, da glória de Cristo. Um irmão do passado escreveu: nós avançamos em glória, somos transformados de glória em glória, olhando a glória de Cristo, as belezas de Cristo, o que Ele fez por nós. É assim que nós avançamos de glória em glória, de fé em fé, olhando para o que Cristo fez, constrangidos com seu amor de nos fazer participantes. Nós não estamos no final daquele cortejo, uma figura antiga, das batalhas, onde o vencedor, o que comandava o seu exército, entrava na cidade, e lá no fim vinham os escravos, os despojos e os escravos que vinham para depois serem mortos ao público. Nós não estamos lá atrás, nós somos seu exército, somos oficiais, somos soldados de Cristo. A figura de Efésios 6 é a figura de soldado, outra metáfora para a igreja, Nós estamos no Senhor e devemos ser revestidos de toda a armadura de Deus, vivendo de maneira firme. Irmãos, essa graça é firme, e Deus não quer que nós, que estamos nesta rocha, venhamos a viver de qualquer jeito, uma vida vacilante, joelhos trôpegos. Não, o Senhor quer que vivamos vidas firmes, avançando na graça, de glória em glória, olhando para a glória do comandante, olhando para a glória de Cristo, na presença de Deus, com certezas, com fé, porque eu estou bem certo que a vida e a morte, coisas do presente, poderes, alturas, principados, nada, ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa alegria de viver para a glória de Deus, alegria de viver como igreja, que nós devemos cada vez mais nos alegrar no Senhor, independente de sua condição financeira, de quem você é um soldado de Cristo, um oficial do Senhor. Lembram de Samuel Rutherford, aquele puritano do século XVII, preso por pregar o Evangelho, preso numa masmorra, e ali escrevia cartas, e nas suas cartas graciosas, preciosas, escritas aos irmãos, ele dizia: aquele que escreve do palácio. É essa a atitude de cristãos. Paulo em Filipenses vai dizer: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho. Aos Colossenses ele vai dizer: a fim de que possamos
frutificando em toda boa obra, vivendo para a glória de Deus, para o seu inteiro agrado, vivendo de modo digno do Senhor, vida de modo digno do Senhor. É assim que nós devemos viver, é assim que nós devemos andar. E para puxar novamente a imagem, porque nós estamos assentados nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, com Ele, espiritualmente assim, ainda que nós ainda estejamos aguardando a manifestação da sua glória. Por isso eu quero dizer, meu irmão, erga a cabeça, viva como um soldado de Cristo. Nós não devemos viver nos arrastando na nossa vida espiritual, nós devemos caminhar em triunfo, avançando, sem retrocesso, andando de modo digno do Senhor. Cristo Jesus é quem nos introduziu à presença do Pai. E nós devemos viver nessa alegria de andar na presença do Senhor. Concluindo, podemos pensar em tudo isso e aplicar a nossa vida, em várias áreas da nossa vida de fé. Como está a sua vida de oração? Como você ora? Você ora como aquele: Senhor, eu não mereço estar na sua presença? Ou você sabe que em Cristo Jesus o Pai sempre te recebe com um sorriso, com alegria? Busque ao Senhor em oração, busque com confiança a Deus. Ele ouve você, entre com covardia, abandone a covardia e entre diante do Senhor, buscando ao Senhor, se achegue diante do Senhor com ousadia, com intrepidez, com confiança, com fé. Irmãos, tudo isso que eu tenho falado é para vivermos por fé, não é mero sentimentalismo, não é para acharmos que isso tudo é emoção. Nós não devemos viver na emoção, Quem vive na emoção é o Roberto Carlos, Chorei, sofri, importante que emoções eu vivi, Diz ele. Mas nós não, nós vivemos em fé, em confiança no Senhor, inteireza de coração, confiando na palavra de Deus, vivendo a dignidade de Cristo, unidos a Cristo, uma vida para a glória e louvor de Deus, avançando na nossa vida de fé. Eu quero também trazer isso e chamar você a amar a igreja de Cristo, porque o Pai deu a igreja de presente para o Filho ama a igreja. Ame a igreja de Cristo, ame a sua igreja local, sirva ela com seus dons, sirva ela com aquilo que Deus tem te dado. É a maneira como você vai crescer na graça do Senhor, é a maneira como você vai aprender a imitar Cristo, a contemplar as belezas de Cristo e o agir e a ação do Espírito Santo, trabalhando na sua vida, te capacitando. Ame a igreja de Cristo, se santifique, glorifique a Deus com seus talentos, ame a comunhão com os irmãos. Passamos dias difíceis de pandemia, mas devemos mais buscarmos também estar em comunhão com os irmãos de alguma forma. Talvez não podemos estar perto, mas às vezes num telefonema, aqueles que você fortaleça uns aos outros, exortem-vos mutuamente, a fim de que ninguém seja enganado pelo pecado, que os corações não sejam endurecidos, que a comunhão, fortalecendo-os mutuamente, possamos juntos caminhar na nossa jornada de fé, avançando de glória em glória, porque o Senhor nos chamou para a sua presença, nos deu acesso por meio do Filho, e nos chama para viver uma vida de dignidade na sua presença, uma vida corandeu, diante do Senhor, vivendo para a glória do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo. Obrigado porque em Cristo Jesus nós temos acesso ao Pai. Obrigado porque esta graça é firme. Senhor, ajuda-nos a confiar mais e mais nesta graça. Nos fortalece. Fortalece a tua igreja, para que ela esteja firme para confiar somente no Senhor. Para que em cada desafio de cada irmã, na sua vida, no seu trajeto, na sua jornada de fé, cada um dos teus filhos, Senhor, possa confiar no Senhor, olhando para Cristo, o nosso comandante, servindo ao Senhor, servindo a sua igreja, glorificando ao Senhor na sua maneira de viver, na sua caminhada. Se conosco, nos abençoando, nos fortalecendo, ensinando a amarmos mais e mais os teus propósitos
e a beleza da pessoa do teu amado Filho, do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Se conosco em nome de Jesus. Amém. Nosso culto termina aqui. Deus abençoe os irmãos.